Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Isabel é do Rio Grande do Sul. E sim, ela teve uma EQM. Mas podemos dizer também que a vida dela inteira é uma grande experiência conectando o mundo físico ao mundo extrafísico. Tudo começou quando ela ainda estava saindo das fraldas. Se formos definir essa entrevista, podemos dizer que ela é profunda, surpreendente, muito variada, amorosa e muito corajosa. Se preparem para não perder nenhuma das informações. Reflitam sobre cada uma das situações, são todas valiosas. A duração dessa entrevista tem um pouco mais de 3 horas, portanto, dividimos ela em 4 partes. A primeira parte, essa que vocês estão assistindo agora, publicada hoje, dia 11 de outubro, às 18 horas. A segunda, terceira e quarta e última parte serão todas publicadas amanhã, domingo, dia 12 de outubro, sendo que a segunda, amanhã, às 10 da manhã, a terceira, amanhã, às 14 horas e a quarta, amanhã, às 18 horas. Fizemos tudo o que podíamos para oferecer para vocês esse conteúdo maravilhoso em 24 horas, porque vocês merecem. E aí, estão preparados? Isabel, boa noite. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós as suas muitas experiências, além da experiência de quase morte que você teve. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde está falando e não nos poupe de nenhum detalhe, porque cada detalhe é importante. Eu aproveito para explicar para as pessoas que estão assistindo que, como são muitas experiências, eu acho melhor eu não esperar tudo ser falado para depois fazer as perguntas. Eu acho que é mais compreensível para todos se a cada experiência ela fizer uma pausa e eu fazer as perguntas quando houver perguntas. Era isso que eu queria esclarecer. Isabel, por favor, a palavra está com você. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Sou muito grata a ti, Carlos, a tua equipe, a cada uma das pessoas que vieram aqui no teu canal trazer as suas experiências, porque eu aprendi muito com cada uma delas e cada uma me trouxe ou um ensinamento ou uma cura dentro de mim. E graças ao teu canal eu experimento uma liberdade que até então desconhecia. Sou Isabel Nunes Batista, moro na Grande Porto Alegre, sou profissional do Merchan, também da jardinagem, e a minha primeira experiência aconteceu no estado do Paraná, na cidade onde eu nasci, Rio do Leão. Foi bem no início da minha existência. Eu tenho memórias vivas desde o meu primeiro ano de vida. Nessa época eu mais era cuidada pela minha irmã mais velha. E foi bem na minha saída das fraldas ali. Essa experiência, Carlos, ela é muito bizarra mesmo. Mas ela é a experiência que me trouxe a prova dentro de mim. Que de algum lugar eu vim parar nesse corpo, que eu não sou esse corpo. E depois, na minha próxima experiência, ela me deixou a dúvida, matando, eliminando esse corpo. Eu consigo eliminar o que veio de algum lugar para este corpo? Do contrário, Carlos, eu já teria cometido suicídio nos meus primeiros 5 anos de vida. Nessa época, eu era cuidada mais pela minha irmã mais velha. Cada vez que ela ia trocar as fraldas, ela me batia um pouco. Eu não entendia por que eu estava apanhando, porque eu não tinha controle daquela situação. E nesse dia, nós fomos passear na fazenda. Minha mãe nos levou para passear na fazenda vizinha ao local que a gente morava. Ali, naquele lugar, eu era recebido com muito carinho pela dona da casa. Antes de nos convidar para entrar, ela pediu ao filho dela pegasse uma cenoura na horta para que eu comesse. Às vezes ele me pegava pela mão e me levava com ele e deixava eu apanhar a cenoura. A gente lavava a cenoura num tanque onde estava sempre correndo a aguinha da nascente. E depois eu ia lá para frente deles, que nesse momento já estavam na varanda conversando, e ficava comendo ali aquela cenoura na frente dela, porque ela me olhava com um olhar assim, embevecida, eu ficava olhando eu comer aquela cenoura. E no momento que ela ficava me olhando assim, eu me sentia amada. Depois ela me mandava brincar.
Eu gostava de brincar nos cupinzeiros, uns molchões que eu penso que era de cupim ou formiga, mas eu amava mesmo brincar no barracão gigantesco da fazenda, onde era guardado o maquinário da fazenda. E ali eu não me lembro de ter banheiro naquele local. E nesse dia eu estava sem fralda e bem avisada: se fizer xixi na calça, vai apanhar. Nesse momento que me deu vontade de fazer xixi, não achei banheiro, procurei um lugar que eu achei adequado e fui para fazer xixi. E nesse momento, Carlos, me deu uma sensação assim de estar perdida, sabe? Quando te dá um lapso na cabeça, assim, você se vê perdido. E eu me dei conta que eu não sabia o que fazer, se eu ficava em pé, se eu me abaixava, como é que era, como é que eu ia fazer para fazer xixi, porque eu não estava no meu corpo de homem. E aquela situação ali, mas na hora eu não pensei em corpo, sabe? Eu fiquei perdida, assim, como é que eu não sou mais homem? E na hora, Carlos, eu me deu uma espécie assim de revolta e eu decidi, eu vou voltar a ser homem. Só que eu achei que para voltar a ser homem bastava fazer xixi em pé, então foi o que eu fiz, xixi em pé. E é óbvio que não deu certo, né? Apanhei, acabei com o passeio, mas eu não desisti não. Eu segui tentando fazer xixi em pé por mais um ano de vida. Só que aí, Carlos, nasceu a grande pergunta da minha vida. Como é que eu fui criada? Como é que eu vim parar aqui? Porque até então eu tinha certeza que eu não era daqui, porque eu tinha a impressão que eu estava numa espécie de paraíso. Porque eu me lembro como eu disse ali, do meu primeiro ano, dos meus primeiros passinhos, até ali não existia noite para mim. O dia e a noite era uma coisa só para mim, era sempre dia. Não tinha definição assim, ó, agora escureceu, vamos dormir. Eu estava sempre acordada. Eu só sabia que eu tinha que sair da cama. De manhã eu saía da cama e pegava uma xícara, enfiava a mão dentro da xícara, ia rodando a xícara e pedia café, café, café. E nesse momento a minha mãe pegava e me dava café. Teve um dia que o meu pai estava meio estressado e ele pegou e me deu um tapa e falou: vai lavar a cara no rio. E o rio era longe. E eu fui andando, Carlos, chorando até um pedacinho do caminho. Foi quando eu olhei para uma árvore que estava carregada de frutos, uns frutos amarelos. Lá a gente chamava de ticum. Carlos, eu tive a impressão que aquela árvore estava me acolhendo, que ela falou comigo: ei, que é isso? Ai, foi a primeira vez assim que eu senti o abraço da natureza. E tinha esse local que a gente ia para apanhar água e também a minha mãe lavava roupa ali, onde ela me deixava sentadinha. E era uma nascente assim, Carlos, que ela fez um tipo de ela fez uma cavidade no chão e a água brotava da terra e era muito forte. Hoje eu fico pensando que é uns afluentes do Rio do Leão. E a minha mãe me levava ali, a época que ela me deixava sentadinha, eu ficava observando as borboletas, as libélulas, e eu olhava assim para a natureza e tinha aquele brilho. E ali eu tinha certeza, eu vim de um lugar, eu sabia que eu vim de um lugar horrível, mas eu tinha a impressão que eu tinha ganhado assim uma promoção e que eu estava no paraíso. Então, a minha experiência ali naquele local foi essa. Eu fiquei por ali até uns 3 anos e meio, e foi no dia 12 de fevereiro de 1974, eu nasci em 71. E o meu irmão, ele nasceu no dia 12 de fevereiro de 74. Eu me lembro de um Natal, de 3 natais que a gente passou ali. O último Natal foi o Natal do pinheiro de algodão, e tinha no pinheiro umas balas que elas tinham a embalagem de morango, que era o objeto precioso da minha paixão, mas a gente só podia comer no Natal. Depois desse Natal, teve o nascimento do meu irmão, que é depois de mim. Ele nasceu no dia 12 de fevereiro. E em seguida que o meu irmão nasceu, o meu irmão mais velho foi na minha casa nos visitar e chegou e não entrou dentro da casa. Ele só deu a notícia para o meu pai que ele tinha comprado e ia dar de presente uma casa para o meu pai. Foi um evento.
tinha sido o evento do nascimento do meu irmão, que o meu pai soltou muitos fogos quando meu irmão, depois de mim, nasceu. E quando meu irmão mais velho esteve na nossa casa dizendo que deu essa casa para o meu pai, foi outra festa. E em seguida nós nos mudamos, não demorou nem um mês, nós já nos mudamos para outra casa onde eu tive minha segunda experiência. Antes de você passar para a segunda experiência, eu queria fazer uma pergunta. Você disse que é a coisa que mais nos chama a atenção, que você estava inconformada de você não ser mais um homem. Mas você não tinha uma lembrança de uma outra existência em que você era. Você só tinha uma sensação de que você tinha deixado de ser homem. É isso? Na verdade, Carlos, que eu sabia que eu não era daquele lugar ali, eu já tinha certeza, porque eu me sentia vindo de algum lugar que não era bom para um paraíso. Mas ali no meu corpo de homem, eu me encontrei naquele instante, que eu não estava no meu corpo de homem. A sensação que eu tive ali foi de estar perdida. Ok, eu estou aqui porque ali foi a primeira vez que eu senti, que eu me lembro que eu tinha controle. Ok, eu consigo fazer xixi. Eu tenho esse controle, eu posso segurar e agora eu vou fazer xixi. Só que na hora de fazer o xixi me deu um lapso. Ok, eu tô aqui, eu consigo fazer xixi, mas que estranho, que sensação é essa? Porque ali houve como é que eu posso te dizer? Como se abruptamente eu viesse de um corpo para o outro. Só que eu não sabia o que era ser um corpo feminino. Eu só sabia que eu não era mais homem, eu não tinha definição de que era masculino e feminino, eu não sabia isso. Isso veio pela primeira vez nessa fazenda onde você estava, nesse galpão. Nesse galpão que eu fui brincar, a primeira vez que eu me dei conta que eu não estava no meu corpo de homem foi ali. Porque até então eu usava fralda, eu devia estar saindo das fraldas, não me lembro. Eu só me lembro que a primeira vez que eu fiz xixi consciente foi nesse momento. Você não tem uma lembrança de onde você estava quando era homem, já que você teve essa lembrança que é tão surpreendente. Na verdade, eu tinha uma vaga, assim, intuição quando eu via a nascente, as borboletas, as árvores, aquela sensação de acolhimento, de beleza, de paraíso. Para mim, aquilo era o paraíso. E a sensação que eu tinha é que eu vim de um outro lugar que eu não era daqui. Isso eu tinha certeza. Eu já sabia que eu não era daqui. Só que eu nunca tive a definição homem e mulher. Ok, eu estou num corpo de mulher. Não, isso não. Isso só veio naquele momento ali de eu fazer o xixi. Porque na hora que eu fui fazer xixi, eu tava com vontade de fazer xixi, eu me vi perdida porque eu não sabia o que fazer. A partir daí, eu comecei nasceu a pergunta, de onde é que eu vim? Como é que eu fui feita? Eu queria saber, perguntava direto para minha mãe, como é que eu nasci? Como é que eu fui feita? Mas eu não perguntava só para ela, eu perguntava para todas as pessoas que eu via na minha frente. Tem uma coisa que eu ainda não entendi. Você fala que quando você viu a árvore e as borboletas, é como se você viesse de lá, mas ao mesmo tempo você fala que você veio de um lugar ruim. Então são duas coisas que não casam, assim, na minha compreensão. Você pode me ajudar a entender isso? Quando eu tinha a sensação de não existir noite, que era sempre dia, quando eu ia dormir eu tinha a impressão que era tudo azul para cima. E eu não sabia definir que era noite, que era dia, eu só sabia que eu estava acordada sempre, eu estava em atividade. Então, eu penso que a minha mente, ela estava sempre em atividade. Quando eu acordava pela manhã, eu falava para os meus irmãos, eu acordava não, porque eu saía da cama, né, eu não tinha a sensação de acordar. Então, eu falava para os meus irmãos o que acontecia, o que eu tinha feito, e eles diziam, mentira, mentirosa, porque tu estava dormindo. Então, ali, peraí, eu não tinha lembrança nenhuma de noite. A sensação de estar no paraíso, de eu não ser daqui, nasceu ali naquele instante. Ou seja, você já estava tendo saídas do corpo naquele momento? Eu penso que eu simplesmente vivia duas realidades. Até os meus 3 anos e meio, eu vivia duas realidades. 3 anos e meio? Na verdade, a experiência que eu tive, assim, foi aos 2.
porque depois eu fiquei mais 1 ano e meio perguntando para minha mãe e todas as pessoas que eu vinha na minha frente como é que eu nasci, como é que eu fui criada. Eu queria saber de onde eu vim, mas eu não queria saber deste corpo aqui. Eu queria saber como é que foi que eu comecei a existir lá desse lugar que eu vim. Conforme você foi contando a sua história, você falou que você sabia que você não tinha vindo de um lugar bom ou que você tinha vindo de um lugar ruim. Por que isso? Porque eu tinha a sensação que eu vim de um lugar ruim, porque eu tinha a sensação de paraíso aqui, que lá do lugar que eu vim não tinha o que eu vi aqui. Isso estava nítido na minha memória. Então tem 3 momentos. Tem um lugar ruim, de onde você veio, que não é legal como aqui, mas... Isso é só uma vaga lembrança. Tá. E essa experiência, digamos, noturna, onde você talvez estivesse em outro lugar, era também como um paraíso? Na verdade, não teve noite. Até os meus 3 anos. Vamos só até a experiência. Ali não teve noite. Foi sempre dia. Sempre dia. Eu simplesmente saía da cama. A minha mãe, às vezes, mandava eu sair da cama. Às vezes, eu saía sozinha da cama. E eu sabia que eu tinha que sair da cama. E continuava as atividades ali. Mas você tinha alguma lembrança de fazer alguma coisa enquanto as outras pessoas dormiam? Sim, eu estava em atividade. Eu acordava. Agora, o que eu fazia? Eu não sei. Eu só comentava com meus irmãos e eles diziam mentira. E o meu apelido passou a ser Mentirosa, porque eu dividia com eles as experiências e eles não acreditavam, porque eu estava dormindo. Eles me viam dormindo, mas eu não. E esse local onde você tinha atividade, você se lembra dele? Não, eu só me lembro que era azul. Em cima era um teto azul. Era como se eu tivesse ali, céu, árvores, ali. Era como se eu estivesse em atividade ali, por isso que eu penso que a minha mente, ela seguia trabalhando, ela não descansava, não tinha noção de dormir. Ok, por favor, siga em frente. Então, Carlos, essa casa que o meu irmão deu ao meu pai é uma cidade próxima do Rio do Leão, Rio Bonito. A gente se mudou para lá. Essa casa, ela era alta do chão. De um lado ela tinha 4 degraus e do outro 9 degraus. Durante o dia, vida normal. Eu brincava embaixo da casa, mas à noite comecei a sentir e ver umas presenças. E elas eram ameaçadoras. Elas iam me fazer mal. Então eu chorava e chamava minha mãe. Mãe, eles estão aí. Eles vão me machucar. E ela, não tem ninguém. Eu não tô vendo ninguém. Todas as noites era a mesma coisa. Só, Carlos, que chegou um determinado momento que, de tanto eu reclamar e chorar, eu passei a apanhar do meu pai. Mas o meu pai, ele não era um monstro, ele só batia porque ele estava cansado. E naquela época era normal as crianças apanhava, dali a pouco já estava fazendo a mesma coisa. E o meu pai, imagina, uma carga de trabalho pesada, ele queria descansar, agia por impulso, quando veio, estava me dando uns tapas. E para não apanhar mais, eu comecei a sufocar. Então, eu ia dormir, eles chegavam. Eu enfiava a cabeça debaixo das cobertas, sufocava. Então, para mim, passou a ser um verdadeiro pesadelo dormir. E isso se estendeu por um tempo. Até que um dia, Carlos, aconteceu uma situação que eu trago até hoje o trauma. Eu ainda não consegui me libertar disso. Pode estar frio, calor, esteja eu onde eu estiver, eu tenho que tapar meus 2 ouvidos. Então eu durmo sempre de lado, porque daí um já está protegido e o outro, se eu não tiver nada para proteger, eu uso o cabelo ou a mão. Do contrário, eu tenho a impressão que tá um buraco, sabe? Que já vai acontecer de novo. Então, nessa época, a gente ali caminhava longas distâncias. E o meu pai tinha me levado com ele na roça. E aquele dia eu estava muito cansada. Hoje eu penso que, da minha parte para eles, foi uma afronta. Mas eu só pensei assim, eu vou dormir. E Carlos, quando eu pensei isso,
e eu tava quase pegando no sono assim, e eu senti. Eu não posso te afirmar aqui que foi uma bofetada, que foi um murro, que bateram com alguma coisa, eu não sei. Foi um baque assim no meu ouvido. E eu senti uma dor muito aguda. E eu botei a boca no mundo. Só que, ao invés do meu pai e minha mãe me socorrerem, o meu pai veio ali na hora e me bateu mais ainda. E aquilo, Carlos, gerou dentro de mim uma revolta. E eu assimilei e associei a vida com sofrimento. E foi ali, Carlos, que nasceu o meu primeiro desejo de eliminar eu. Mas eu não pensei em matar, eu pensei, eu vou me matar, eu pensei, eu vou eliminar eu. Só que eu tinha ainda a dúvida, eliminando esse corpo, eu consigo eliminar o que veio morar nele de algum lugar? Só que a essas alturas a minha mãe já tinha me dito que eu não ia morrer, que quando eu saísse daqui, eu ia ou para o céu, ou para o inferno, dependendo de como eu fosse obediente a ela. E nessa época, Carlos, pode acreditar, eu ia na igreja sozinha. E lá eu perguntava pro padre, perguntava pra freira como é que eu nasci. No começo não me levavam a sério, mas depois o padre me falava a mesma coisa que a minha mãe me dizia. Bom, nessa época, Carlos, ali não tinha recurso hídrico. Mas antes de eu continuar a próxima experiência, eu vou falar o que acontecia comigo depois que eu comecei com essas ideias de eliminar eu. Durante a noite, eu ia para uma espécie de castigo, que era um lugar muito escuro, onde tinha vales e montanhas. Então eu ficava posicionada assim, de cima, e eu via ao longe. Era uma imensidão de vales e de montanhas. E eu ficava ali observando. Agora, como é que eu vou te explicar os veículos? Eles eram assim, imagina você a caixa de fósforo, aquela maior, sabe? Aí tira a parte que suporta os palitos, fica só aquela coisa assim compridinha. Agora você imagina isso assim com 1 quilômetro. Era muito extenso. Só que eles eram muito estreitos. E ali naqueles, eu vou chamar vagões, não via roda, não via nada, eu só via aquilo ali. Nessas montanhas, nesses vales, não tinha vegetação, eu só via as montanhas, os vales, esses veículos com todas aquelas pessoas dentro. E as pessoas que estavam ali dentro, horas eram anõezinhos, horas eram altas. Só, Carlos, toda vez que eu me referia que é escuro, significa ausência de luz. Eu e esses seres, nós éramos escuros. Eu ficava observando a distância, assim, aqueles veículos, passava por uma montanha, ia para outra, ia de um vale para o outro, e eles ficavam viajando infinitamente. E eu ficava observando, assim, tinha horas, assim, que eles iam para a montanha e descia. Quando subia de novo, dava, assim, ó, na minha frente, eu tinha a impressão que eu já ia ser descoberta. E nesse momento, assim, tomada daquele pavor, eu ouvi uma voz do meu lado que dizia: se fizer coisa errada, vai voltar pra ali. Se fizer coisa errada, vai voltar pra ali. E nesse momento, eu entendia, Carlos, que era porque eu estava pensando em eliminar eu. Bom, Carlos, eu passei a não ver mais essas presenças ali no quarto, porque agora eu tinha que lidar com a dor de ouvido, que era todos os dias eu tinha dor nos 2 ouvidos. Era assim, sempre. Não tinha trégua, estava sempre doendo meus ouvidos. E por causa dessa dor nos meus ouvidos, eu ficava discorrendo, porque a minha mãe já tinha me dito que foi Deus que me fez. Então eu ficava revoltada, assim, em certos momentos eu falava exatamente assim, ó, para Deus: por que você foi me fazer? Eu não queria existir. Por que você foi me fazer? E me dava aquele desespero da incerteza de eu não conseguir eliminar eu, porque eu sabia que
eliminando o corpo, eu não ia sair dali. Eu só queria ter certeza que eu ia conseguir exterminar com tudo. Então eu ficava planejando um jeito. Isso na casa de cima. Agora eu vou passar para a próxima experiência, que foi na casa de baixo. Eu queria fazer só uma pergunta. Você ouviu uma voz falando para você, né, nessa experiência, se fizer coisa errada, vai voltar para ali. De alguma forma, isso te faz pensar naquele lugar ruim de onde você teria vindo, conforme você mencionou na primeira experiência? Pois eu penso que foi dali que eu vim. Pode seguir em frente, por favor. Então, Carlos, nessa época ali na cidade, não tinha recurso hídrico, as famílias eram... toda casa tinha um poço. E o meu pai, ele cavou muito nesse lugar, cavou 26 metros e não conseguiu chegar na água. Então, na primeira oportunidade, ele comprou a casa da frente, que era onde tinha o poço que nos abastecia. E a casa da frente, ela era um pouco pequena, então ele fez uma outra casa no lugar, uma casa enorme. E ele fez a casa, assim, de tábuas largas. E para tapar aquelas frestas que ficam entre as tábuas, ele sobrepôs uma madeira mais fina. E ela tinha várias peças. Eu dormia com a minha mãe no quarto do meio. E na porta, numa das entradas, o poço era bem do lado. E ali naquele poço, eu vi uma oportunidade de executar meu plano. Só que essas presenças, elas não entravam naquela casa ali. E elas voltaram para ali. Então, o que eles faziam dessa vez? Eles pegavam, eu não sei te dizer se era uma madeira, ou qual objeto era. Eu sei que eles iniciavam lá no começo da parede e vinham vindo, fazendo a volta da casa, e aquele barulho, tum, 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 tum. E aquele barulho era ensurdecedor. Então eu dizia para minha mãe, mãe, tem gente aí, mãe, eles vão entrar, mãe. E ela dorme, não tem ninguém, dorme. E às vezes, Carlos, reinava o silêncio, aquela paz, e eles entravam para baixo da casa e iam onde estava o meu ouvido e batia. E aquele barulho era ensurdecedor. E no outro dia, eu não descansava, simplesmente eu não descansava. E no outro dia vinha aquela revolta. Então o que eu fazia? Eu pegava um banquinho, subia na borda do poço e olhava lá para baixo. E ali eu pensava, ficava imaginando que ali era seguro, ali eu conseguiria eliminar eu. Então eu ficava olhando lá para baixo, aquela água, ela parecia assim um lençol. Hoje eu penso, né, era um lençol sinistro. Mas naquela época a impressão que dava assim é que ela não estava interessada em mostrar a minha imagem, porque lá na nascente eu via a minha imagem, eu via o céu ali, eu não via nada, só um espelho que não refletia, né? Então eu tinha a sensação que se eu me jogasse, eu ia ficar imprensada, porque eu achava a borda lá no final muito estreita. E eu achava que eu só conseguiria morrer se eu chegasse na água. Nesse momento, Carlos, enquanto eu estava ali discorrendo comigo mesmo, eu ouvi uma voz. E essa voz dizia bem assim, olha, exatamente como eu vou dizer. Não adianta se matar, alguma coisa vai ficar. Não adianta se matar, alguma coisa vai ficar. E Carlos, me dava um desespero. E eu queria, sabe, sumir dali. E isso se estendeu por um tempo. Só que agora o meu castigo mudou. Durante a noite, eu já não ia mais pro vale sinistro. Eu ia parar na caixinha de vidro. Essa caixinha de vidro, ela ficava solta, pairando no ar. Ela ficava simplesmente solta no ar. Então, de todos os lados que eu via, era sempre clara, como a luz do sol, assim. Eu estava no espaço. Onde eu olhasse era espaço. Eu via de todos os ângulos, assim, de costa, de frente, de lado. Qualquer lado eu estava vendo. E eu ficava na posição fetal dentro dessa caixinha. E
eu ficava assim um pouco espremida, sabe? E eu queria sair, então eu botava as mãozinhas nas bordas. Hoje eu conheço acrílico e eu penso que ela era parecida com acrílico, mas naquela época eu achava que ela era de vidro. Então, Carlos, quando eu botava as mãos na borda daquela caixa, a caixa girava no ar. E eu botava a mão pra cá, ela girava de um lado, eu botava a mão do outro, ela girava e aquilo me dava uma angústia, assim, e eu ficava claustrofóbica ali dentro. Eu penso que é ali que nasceu a minha claustrofobia por elevador, assim, de ficar presa no elevador, sabe? Eu acho que deve ter se iniciado ali. Bom, ali eu passava a noite, eu só me dava conta que eu saí da caixinha, quando eu acordava eu ficava aliviada, ai, saí do castigo. Isso se esticou por um tempo. Essa voz que você ouviu era a mesma voz que antes falou: se fizer coisa errada, vai voltar para ali? Era a mesma voz, só que lá no poço ela falava diferente. Ela falava lá em cima, no Vale Sinistro, ela falava assim, ó, se fizer coisa errada vai voltar para ali, se fizer coisa errada vai voltar para ali. Lá no poço ela falava cantado, assim, ó, como que, sabe, olha, você vai perder teu tempo. Não adianta se matar, alguma coisa vai ficar, porque eu ficava discorrendo com Deus o dia todo. Para que você foi me fazer? Eu não queria existir. Entendi. E essa caixinha de vidro que estava no meio do espaço era no meio do nada ou você via planetas, você via outras coisas? Eu não via nada, só espaço. E você não se sentia acompanhada? Não, eu estava ali de castigo. Era eu e a caixinha e nada mais, e o ar. Tá bom. Então, por favor, continue. Agora eu vou falar um pouquinho do meu pai e da minha mãe, porque depois que eles morreram, eu vim a ter uma experiência com os dois e também com o irmão, depois que ele faleceu. Então, Carlos, nessa época era comum as crianças serem doadas por ali. E eu fui doada para uma família ou para um casal de idosos. E eu fui morar com esse casal num lugar bem afastado. Se eu não me engano, o nome do lugar é Passinhos. E eu fui morar nesse lugar. E ali era assim, só natureza. Era casa no meio do campo. Eu me lembro das laranjeiras. Sabe quando a fruta não foi colhida e vem a nova floração e a fruta tá ali? É essas lembranças que eu tenho. Ali era paz, não via nada, não. Só que daí, lá pelos meus 8 anos, essa senhora ela ficou muito doente e ela me devolveu para os meus pais. E no mesmo mês que eu voltei, ali aconteceu um incidente terrível com meu pai. E ele foi ferido no pulmão esquerdo e ele foi levado ali para o hospital da cidade próxima, Laranjeiras do Sul, só que não teve jeito, o caso dele era muito grave. Eles levaram ele para Curitiba e lá ele tirou o pulmão esquerdo. E a minha mãe, Carlos, ela já tinha epilepsia e com esse incidente com meu pai, ela surtou total e ela foi para casa dos meus avós para ser cuidada por eles. E ali nós ficamos, por ali, eu e os meus irmãos. Agora, Carlos, a próxima experiência ela foi em Foz do Iguaçu, já aos meus 19 anos. E essa experiência, Carlos, ela é a que mais marcou a minha vida, assim. Ela me trouxe ensinamentos profundos. E se eu quiser trazer essa experiência aqui para os dias de hoje, eu vou continuar aprendendo com ela, porque ela me deixou, assim, ó, muitos ensinamentos nas entrelinhas dela. Nessa época, eu trabalhava num hotel muito famoso em Foz do Iguaçu. Durante a noite, eu trabalhava no caixa de um dos restaurantes. Aí, quando fechava o caixa, eu descia para fazer o fechamento noturno. E nessa época, eu tinha conhecido um rapaz. Era muito sério, a gente ia casar. Ele já tinha comprado apartamento e estava tudo certo. Mas ele foi viajar para São Paulo e, pelos motivos dele, não quis mais saber de mim. E eu, naquela sensação de sofrimento, eu decidi colocar em prática o meu plano de eliminar eu. Então, quando fechou o caixa do restaurante,
eu fui na recepção, roubei a chave, porque tinha um restaurante panorâmico, e dentro do elevador eu fui pedindo ajuda. Desculpa eu falar, mas foi o que aconteceu. Eu fui pedindo ajuda pro demônio, porque eu acreditava, eu tinha a sensação de não salvação, sabe? Era uma sensação estranha, que isso depois me acompanhou ainda por um tempo. Então, é porque eu não tinha religião e nem estava interessada em ter uma, sabe? E eu me considerava, assim, meio que perdida, mas depois da experiência fez sentido ser perdida, não tinha nada a ver com a religião. Mas enfim, Carlos, eu no elevador eu fui pedindo ajuda pro demônio. Olha, o senhor me ajuda porque eu quero sair desse sofrimento aqui, eu quero. Olha, eu nem sei ao certo o que eu estava pedindo, mas eu fui munida de muita coragem, de muita força. Então, lá no restaurante, eu examinei o prédio redondo. Eu examinei todas as janelas, eu fui de uma a uma. Todas estavam seguramente fechadas, não tinha como eu abrir. Sabe quando te dá assim, mas tem que ter um jeito. E eu lembrei do banheiro. Então eu fui no banheiro. E eu não sei te dizer onde é que eu subi, se foi no lavabo ou se foi no trocador de fraldas. Eu subi em alguma coisa. E ali eu vi a oportunidade. A janela abria e o meu corpo passava por ali. Então o que eu fiz? Eu dei uma olhada lá embaixo, só que do andar que eu tava, eu já não me recordo se é 1 ou 2 andares abaixo. Hoje eu penso que seria uma espécie de sacada sem proteção, mas pensando bem, o prédio é redondo, então como os andares lá onde tinha o restaurante panorâmico, ele se afunila, então provavelmente aquele cimento que eu via dali que parecia uma sacada, provavelmente é onde o andar ele diminui ali, ficou aquela borda. Então eu comecei a fazer os cálculos, eu me jogando aqui, eu vou cair naquela borda ali, e eu fiquei com um certo receio de ficar muito machucada e não conseguir seguir, me atirar por estar muito machucada, porque dali era queda livre. Então, enquanto eu discorria ali comigo mesma naquela situação, Carlos, 2 mãos me pegaram pelas 2 pernas e me puxaram e eu cravei no chão. Carlos, nesse momento que eu cravei no chão, a sensação que eu tenho é que eu já tinha me suicidado e que eu já estava naquela escuridão terrível, num encontro ali comigo mesmo, sabe? E eu fui tomada assim de um medo, de uma sensação de prisão, de pânico. Só que eu lembrei, é só devolver as chaves na recepção. E foi o que eu fiz, tomada assim de muito medo. Eu fui na recepção, devolvi as chaves e desci pro meu posto de trabalho, que nessa hora eu já estava fazendo o fechamento noturno. Carlos, eu me sentei naquela cadeira, respirei e por um instante assim eu desejei sumir de mim, sabe? E nesse momento eu me vi numa movimentada rua de Foz do Iguaçu ali, bem no cruzamento. Eu estava literalmente no meio da rua. Essa rua é a mesma rua do hotel. Se você for reto por ela, ela vai dar na Avenida das Cataratas. Então, eu estava ali literalmente no meio da rua. Atrás de mim estava o prédio do rapaz esse que não queria mais saber de mim. À minha esquerda estava o hotel que eu trabalhava. À minha frente, umas 6 quadras, era a casa que eu morava. E à minha esquerda, bem na esquina, estava ali o relógio da vida. E aquele relógio me chamou a atenção porque eu vi um clarão, assim. Primeiro foi um clarão, como um flash, assim. E eu vi números, e eu não consegui entender aqueles números se eles estavam em contagem regressiva ou se estavam aumentando. Eu não conseguia entender. Então eu firmei o olhar.
Eu firmei o olhar e eu consegui ver. Era uma espiral que ele começava assim, bem lá no fundo, assim, bem no início, e ele ia indo, e os círculos, e aqueles círculos iam, e os números iam, se estendiam ao infinito. E eu fiquei olhando, aqueles números eu não conseguia definir, e eu vi o número 9. E eu fiquei olhando o número 9 e tinha um ponteiro só o relógio. Era só um ponteiro e o ponteiro que marca as horas. E eu fiquei tentando entender, porque eu sabia que era meio-dia, mas eu queria saber por que era meio-dia se o relógio só tinha um ponteiro e estava no 9. E aí vem a primeira informação. É o meio-dia da tua existência. E aí eu fiquei tentando entender como é que é o meio-dia da minha existência se esse relógio está parado. E aí vem a segunda informação. É o meio-dia da tua existência e terá que fazer a tua escolha. E aí eu não entendi mais nada, porque era o meio-dia da minha existência, o relógio estava parado e eu tinha que fazer a minha escolha. Aí vem de novo. É o meio-dia da tua existência e o relógio e você e o tempo são uma coisa só. E aí eu não entendi mesmo. Fiquei tentando entender. Aí, Carlos, eu me vi assim, de cima, sabe? Mas eu não via meu corpo, eu só, como se eu fosse dois pensamentos. Tava a parte irracional tentando decifrar o relógio e a parte racional trazendo as informações. E ali eu vi, assim, ao longe, era escuro, eu não vi terra, assim, de humanidade, eu vi só a biologia da vida, a natureza. E ali, Carlos, como se eu fosse a semente que é lançada no solo fértil, que recebe os nutrientes e as condições climáticas. Eu cresci, fui lançada, recebi tudo isso, germinei, cresci e cheguei na época de dar meus frutos. Mas para dar esses frutos eu precisava fazer a minha escolha. E era muito visado, muito claro, assim, muito. Era dito com muita ênfase. É o meio-dia da tua existência e você não tem mais tempo. Faça a sua escolha. Fazer a minha escolha para poder dar esses frutos. E Carlos, aí eu não entendia mais nada mesmo. Como é que é o meio-dia da minha existência e que escolha é essa que eu tenho que fazer? E como assim, ó, no flash eu voltei. Eu voltei a mim, assim, do que eu tinha vindo fazer aqui. E aí eu choquei. Eu choquei e imediatamente eu fiz a minha escolha. E no momento que eu fiz a minha escolha, eu despertei, voltei assim, naquele interminável barulho de impressora. E ali eu fiquei em estado de choque, porque eu tinha feito a minha escolha, eu não sabia que escolha era essa. Fiquei ali esperando o departamento pessoal abrir. E no amanhecer do terceiro dia, eu, meu ursão, uma mochila e uma dor gigante no coração, estávamos chegando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Você se mudou com a família? Só eu. Eu morava sozinha lá. A minha família, Carlos, ela tinha assim meio que já se espedaçado. Porque o meu pai, ele separou, acabou separando a minha mãe, ficou com a guarda dos filhos, acabou fazendo uma divisão do uma aqui, outra ali. A gente era pedaços. E uma das dores que eu carregava era essa de não ter ninho. Eu já não tinha mais ninho. Para mim, para onde é que eu fosse, estava tudo tranquilo. Pelo que eu entendi, quero que você, por favor, me esclareça se o meu entendimento está correto. Você, quando desceu, foi lá para a recepção, que ia abrir, daqui a pouco você se sentou numa cadeira e foi querendo sumir de você, né? Você falou alguma coisa assim. Aí você se viu naquele cruzamento, naquela avenida. Você se projetou para lá. De repente você estava se vendo ali, apesar de que o seu corpo estava sentado naquela poltrona. Está correto esse meu entendimento? Sim. Eu saí
do restaurante panorâmico e desci para o meu posto de trabalho. Eu devolvi, porque eu tinha roubado as chaves na recepção. Eu fui para a recepção, devolvi as chaves e fui para o meu posto de trabalho. Lá no meu posto de trabalho, eu me sentei na cadeira e por um instante eu respirei, desejei sumir de mim. Como eu estava muito cansada, provavelmente eu peguei no sono. Eu me vi lá. Eu me vi lá. O meu corpo seguiu na cadeira ali, como eu estava, ele seguiu ali, é como se eu estivesse num transe. Aí você falou do número 9. Você hoje tem alguma compreensão do porquê daquele número 9? A minha compreensão do número 9, Carlos, tem a ver com a vida mesmo, com o nascimento. A mulher, ela gera o filho por 9 meses, né? O que eu entendi naquele momento ali de ver o 9, o relógio só com um ponteiro, e eu e o relógio e o tempo era tudo uma coisa só, é que naquele movimento ali me foi mostrado 3 fases da minha vida. A primeira ali, de onde é muita coisa nas entrelinhas, tá? Naquele movimento da vida, onde foi lançada a semente, que eu era semente, onde eu cresci e desenvolvi, isso aí é a existência do meu ser. Eu como ser espiritual, tá? O número 9 ali é como se eu recebesse aqui, nesse plano, uma chance de evolução. E o que eu queria fazer? Eliminar eu. E o que eu estava fazendo ali? Eles me mostraram a face daquele relógio, seria o meu corpo físico, Carlos. Exterminado ali, porque eu olhava pro relógio e ficava discorrendo comigo mesmo. Como é que ele tá? É meio-dia, se ele tá marcando, está com um ponteiro, só tem um ponteiro e tá no 9. Significa o quê? Pra mim, ali, eu tava vendo o relógio girar anti-horário. E eu queria entender por que aquele relógio era meio-dia se ele tava girando anti-horário. Não tinha como ser meio-dia. E aí vem a informação, é meio-dia da tua existência. E o que eu entendi disso é que se eu tivesse me jogado, eu estaria presa a esse corpo, porque eu tenho aqui esse fluido, ou energia, sei lá, porque é uma lei da natureza. A árvore, ela cresce, ela dá os frutos e ela, uma hora chega que passou a fase dela, né? Ela se transforma, morre. Meu caso era esse. Só que eu, no suicídio, eu ia estar ali. O relógio era uma espiral, ele ia seguir, a vida segue o seu fluxo, só que eu teria interrompido, ok? Só que como lá naquele poço que eu me vi no escuro, que eu me vi entregue a mim mesma, naquela pavor, vem a voz, é só devolver as chaves na recepção, ou seja, você segue vivendo. E ali diante do relógio da vida, me foi mostrado primeiro que o que eu estava tentando fazer, eu ia contra o que era para eu fazer aqui, entendeu? Eu não vim aqui para exterminar, eu vim aqui, ao contrário, para ter como é que eu posso te dizer, um crescimento. E o que eu ia fazer? O que a semente faz? Ela cresce e germina. E ela se desenvolve e oferece os frutos. Eu vim aqui para fazer isso, me desenvolver como ser, construir, criar. E o que eu ia fazer? Destruir, ficar presa naquilo ali, porque eu ia parar esse movimento quando ele fala ela, sei lá, porque eu só ouvia a informação, não sabia se era homem, se era mulher, quem estava falando. Eu só sabia quando ela me dá a informação. O tempo, o relógio e você são uma coisa só. Entendeu, Carlos? Você chamou de relógio da vida num certo momento. É o relógio da vida que me foi mostrado para que eu entendesse ali. E você falou de ser uma espiral. O que era uma espiral? O formato do relógio ou o tempo era uma espiral? O formato do relógio era uma espiral. E isso significa, de alguma forma, que o tempo é uma espiral também? Eu vou te falar só o meu entendimento. O tempo ali não existia. Quando me é dito assim, ó, o tempo, o relógio e você são uma coisa só. Ali eu entendi que o tempo era o meu movimento. E esse espiral era o fluxo da vida, ele é contínuo, ele não se interrompe. Eu podia
tentar me eliminar ali várias vezes, destruir meu corpo, que o espiral segue, a vida ia seguir e eu não ia ter. Eu só ia ficar tentando ali, girando em anti-horário, tentando, interrompendo o movimento, seria isso, sabe? Trocando em miúdo, seria isso. Ou seja, você não terminaria. De jeito nenhum, eu ia seguir, ia interromper o fluxo, que é contínuo, e eu precisava dar os frutos. Como é que eu ia dar esses frutos se eu estava ali tentando girar ao contrário? A voz, a mesma pergunta. É a mesma das outras vezes? Não tinha voz, era só informação. Nas outras vezes era a voz masculina ou feminina? Nessas experiências que eu ouvi a voz clara em bom tom, foi masculina, mas nesta não teve voz, era só informação. Nas próximas experiências vai ter voz, mas sempre masculina. Pode continuar. Bom, Carlos, a próxima experiência agora é com meu pai. Eu cheguei a Porto Alegre em maio de 91. Como eu disse, era eu, uma mochila e uma dor gigante. Nessa época eu tinha aquela sensação de não ser salva, de faltar algo em mim. Nessa época eu fiquei morando na casa da minha irmã, ela tinha muitos livros. Eu li toda a coleção do Sidney Sheldon. Desculpa, eu não estou trazendo aqui dicas de leitura. E nessa época também li o livro chamado O Céu e o Inferno que ela me deu. Aquele livro, não vou te dizer que me libertou, porque depois daí eu continuei tentando eliminar eu. Mas eu tive uma esperança, ok, essa sensação do diabo, ela não é tão como eu achava ali, com aquele temor. Eu vim em maio de 91, em agosto de 91, meu pai faleceu no Paraná, e a próxima experiência que eu vou ter agora foi com ele. Então, Carlos, foi no ano já de 92. Eu não posso precisar um mês para ti, qual mês que foi. Eu sei que eu e o meu pai, a gente estava no espaço. Dentro de uma casa, era uma casinha de madeira. Essa casinha, ela foi feita com tábuas largas, assim. Agora você imagina, Carlos, aquelas casas de interior que o sol e a chuva deixaram suas marcas, como quem diz, por aqui estivemos, que fica aquela cor de ação do tempo, sabe, envelhecidas, assim. Era exatamente desse jeito, assim, com aquelas marcas de tempo. E essas tábuas, elas eram afastadas uma da outra, uma distância de 7 a 10 centímetros. E a casinha, ela não tinha portas nem janelas. Eu não me lembro de ter olhado para cima. Eu me lembro de olhar bem para o chão e observar bem o chão. O chão, ele era de terra e era muito liso, muito bem, como se tivesse batido o chão e deixado muito plano. Mas essa casa estava no espaço, você falou, né? Ela estava no espaço e solta no ar. Ela não tinha base em nada. Eu sabia que ela estava solta no ar, porque ela girava. Porque o movimento que eu fazia, assim, para olhar para o meu pai, horas eu estava numa posição, horas noutra, e a gente estava ali, eu e ele, de frente um para o outro. E então eu observei aquelas frestas que eram bem de 7 a 10 centímetros, observei o chão, observei que as paredes, assim, elas tinham aquela sobreposta, assim, aquela outra madeira onde eram pregadas tábuas. E me chamou a atenção, Carlos, do lado, assim, de cada parede, em toda a volta da casinha, era pés de ervilha. E aqueles pés de ervilhas, eles eram muito lindos. Eles vinham, assim, mais ou menos até a minha cintura. E eu observei o colorido das folhinhas. Era cheio de vida. Elas estavam felizes, emanando vida. E eu lembrei do Vale das Borboletas, era assim que eu vi as árvores, elas felizes emanando vida. E eu olhei assim, fiquei maravilhada com aquelas vagens, elas estavam carregadas, assim, a produção muito grande.
E nesse momento que eu fiquei maravilhada olhando para aquelas ervilhas, eu olhei para a mão do meu pai, Carlos, e ele abriu assim a mão para mim. E dentro da mão dele tinha uma vagem de ervilha. E essa vagem estava aberta na mão dele. Dentro da vagem tinha 3 grãos dentro. E o meu pai olhando assim para mim, com um olhar muito emocionado, sem me dizer uma única palavra, ele me deu a informação que ia ser meu filho. E nesse momento, Carlos, eu olhei assim nas voltas da casinha e de todo lado assim que eu olhasse assim, entrava uma luz, entrava uma luz, entrava uma luz. E naquele movimento de luz assim, a casinha girou no espaço, e naquele turbilhão de luz eu despertei. E ali, Carlos, eu tive certeza que o meu pai ia ser meu filho. Agora, Carlos, a próxima experiência foi o que através do teu canal eu vim saber que foi um EQM. Então, antes de começar a EQM, eu queria só fazer essa pergunta, checagem. Você viu uma vagem de ervilha com 3 grãos e você entendeu que seria o seu filho. Isso representava o nascimento de um filho seu, tá certo? Não, ali naquele momento eu não entendi nada disso, eu só entendi que o meu pai ia ser meu filho. De filho, não entendi nada porque eu não tinha intenção de ser mãe, de ter filho. Mas o que você sentiu ao olhar para aquela vagem na palma da mão do seu pai? Fiquei sabendo que eu ia ser mãe, que ele ia ser meu filho, mas na hora, assim, eu só vi os grãos, eu só observei, eu não senti, o que eu senti foi a emoção dele ali, naquele momento, assim, o brilho do rosto dele, aquilo sim, aquilo mexeu total comigo, assim, é como se eu e ele girássemos naquela luz e fôssemos uma coisa só, entendeu? Naquele movimento ali, assim, eu acordei nessa sensação. Então não houve nenhum tipo de comunicação para você, você simplesmente sentiu. Só sentimento. As informações foram os gestos. Eu vi a casinha, vi as ervilhas, vi a vagem na mão dele e a informação veio através do olhar dele, assim, e só sentimento, não houve palavras, nenhuma palavra. Eu simplesmente olhei para a mão dele, vi aqueles grãos e ali eu soube que ele ia ser meu filho. E nesse movimento, assim, a impressão que dá é que a gente se uniu e a casinha girou, aquela luz veio de todos os lados e eu despertei. Só que eu tive esse sonho, sonhei com meu pai e não pensava em ter filho, mas depois eu comecei a ter desejo de ser mãe. Então, por favor, siga em frente para a EQM. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Isabel, que será publicada daqui a pouquinho, amanhã, domingo, às 10 horas da manhã. Você vai amar. E se você gostou, por favor, se inscreva no canal, dê like, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida, ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?